você compreende que tem uma diferença Hum. entre... Esses sentimentos estão dentro da gente. Eles são humanos. Você não pode reprimir o sentimento. Assim, vamos lá por questão de jornalismo. Eu já fiz até essa enquete no Twitter. Eu boto lá, qual profissão você menos confia? Aí eu boto lá, político, eu boto, qual foi a outra que eu coloquei? Bicheiro e jornalista. Jornalista fica em último em confiança sempre. E assim, eu sou a favor, inclusive eu falo que eu gosto de empresas, como assim, o X, que tem o Elon Musk, a Amazon, que tem o Jeff Bezos, até, vamos falar de esquerda, a Magazine Luiza, lá que tem a Luiza, o velho da van, porque qualquer coisa que der errado, eu tenho uma pessoa pra culpar e pra atacar. Eu gosto quando a pessoa aparece. E eu odeio quando a Folha de São Paulo vai lá e bota uma notícia, que não é notícia, você quer atacar alguém. Ah, tal político é nazista, diz leitor. Quem inventou esse desleitor, pra mim, tinha que apanhar. Né? Desleitor, pra mim, tinha que ser crime. Você fala desleitor. Agora, por exemplo, você tem um curso seu. É o curso da Madeleine. Sim. Você entendeu? Se tiver errado, eu tenho quem culpar também. Exatamente. E se você não fizer um trabalho direito, você não vai vender mais teu curso. Você concorda? Exato. Porque você vai perder a credibilidade. Então, eu sou de uma época que o jornalista tal falava, a gente acreditava. Você não acha que tá uma enxurrada de informação tão grande, você fala, tem que buscar a verdade? Pô, eu tenho uma formação razoável. Tudo bem que eu não fui pesquisar isso a fundo, até porque não é minha área. Até hoje, eu não sei direito qual que é a da vacina. Se tem efeito colateral, se não tem, o que que acontece, não sei. Porque é tanta gente falando tanta coisa, e aí? E quem eu acredito? Quem que a pessoa tem que acreditar quando ela vê a notícia? Ultimamente, as pessoas estão usando notícia para se entreter e para validar o que elas já pensam, em vez de se informar. Perfeito. Isso teve um impacto na indústria da comunicação, que já estava mal das pernas e não conseguindo se sustentar com a chegada da internet. Sim. Foi concomitante. Então, por exemplo, as pessoas às vezes me falam, não, o jornalista fulano. Eu falo, tá bom. O jornalista fulano, ele foi produtor de quem? Ele foi editor de quem? Ele foi repórter de rua de quem? Então, ele é tão jornalista quanto eu sou médica, porque eu sou mãe e mãe da receita de tudo, entendeu? Não é Perfeito. jornalista. Ele é um comentarista. Eu conheço, desculpa te cortar, mas eu conheço várias pessoas, várias, hein? Que se formaram, que eu conheci na época de faculdade, que se formaram em jornalismo. Alguns antes de se formar. O cara tava trabalhando numa revista ou num site, tava lá, editor-chefe. Eu falei, caraca, eu como engenheiro, eu fico 5 anos como engenheiro júnior, só tomando cacetada. Eu lembro quando eu entrei na Ito, o cara chegou pra mim e falou assim, meu, aqui pra você começar a falar é 5 anos só olhando. Depois de 5 anos você começa a falar. Aí todo mundo que se forma em jornalismo já é jornalista-chefe, já é editor-chefe? Não, e nem, às vezes, nem é formado em nada. Vários que não são formados em nada. E tem uma coisa de linguagem que eles... os blogueiros começaram a chamar jornalista de blogueiro. Sim. Quando começou isso, eu falei, isso aí é truque de linguagem, porque daqui Sim. a pouco ele fala que ele é jornalista. Dito Mas e feito. jornalistas também começaram a chamar outros jornalistas de blogueiro Isso. por o Porque cara ser aí, de outro quando espectro você político. confunde... Sim. Não, mas tem vários que são só blogueiros, sim, e se Sim. dizem jornalistas. Eu sempre falo para as pessoas, olha a biografia. Isso que você está falando de quando você começou, quando eu comecei na reportagem, na Rádio Jovem Pan, eu comecei na reportagem, eu fui assistente do Ferreira Neto em 1996. Então, isso que tem na engenharia, por isso que a engenharia também funciona. Você Isso. tem alguém que vai te ensinar quando você Isso. chega. Eu cheguei, É. era o Ferreira Neto e o Fernando Vieira de Mello. Eu tive o Jean Vatavuk, o gênio da metalurgia nesse país. Então, muda Sim, completamente. 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 Aí eu aprendi com eles. Depois eu fui para a Rádio Jovem Pan em 1998. Para virar repórter, eu saía com outro repórter meses. Ele fazia a reportagem para ir para o ar e eu fazia uma outra que só era ouvida internamente. E aí eles chegavam, olha, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, isso aqui você viu, isso aqui você não viu, não sei o quê, até ficar pronta para ir para o ar. Hoje o cara chega e vai para o ar. Por exemplo, teve a polêmica lá da briga da Marina Silva. Sim. Que todo mundo opinou. Sim. E vários opinando Aliás, como se jornalistas fossem. eu quero te criticar nessa aí, hein? Por Eu vi o quê? que você falou. Sim, mas, por exemplo, eu falei o que eu falei por Sim. quê? Eu fiz como jornalista. Primeiro que eu já Sim. fui assessora parlamentar. Sim. Depois que eu conheço as pessoas que estavam ali, eu liguei para várias pessoas que estavam ali. Sim. Liguei para pessoas que já estiveram na mesma situação que ela. Sim. E liguei, inclusive, para desafetos dela.
para formar a minha opinião. Quantos dos que opinaram fizeram isso? O meu dever é com o meu público. Eu não falo de ouvir falar. Eu só falo do que eu entendo. Eu já tive naquela situação. Sim. Eu percebi a Arapuca. E algo que as pessoas têm dificuldade de ver é a diferença entre o que rolou por parte dos senadores, que Sim. foi cafajestagem e baixaria. E dela foi destempero. São coisas diferentes. O que que é destempero? É você, quando provocado, perder o seu prumo, Sim. perder a sua calma. Por parte deles, o que eles fizeram foi uma vilania e inadequação social Sim. vinda de sentimentos ruins. Isso é cafajestagem que chama. E baixaria. E fora que uma coisa que eu fiquei muito assustada que as pessoas não percebem é quando tem 5 pessoas, 6 pessoas contra 1, é óbvio que a reação desse ele tem muito mais chance de perder a mão. Sim, mas é o que acontece sempre lá. Porque, por exemplo, não aconteceu... Não acontece sempre. E vou te falar por quê. Você tem o governo e a oposição. Certo. Então, quando você é do governo, a oposição pode ser mais talentosa, pode ter mais gente, mas Sim. tem um te defendendo. E o primeiro que atacou ela é o que era para defender. Entendeu qual Mas- foi o negócio? Aí o que acontece? Ele senta lá, É erro do governo aí, né? erro não, armação. Entendi. Mas, por exemplo, não Ela se aconteceu ligou, pior... ela se ligou que tinham puxado o tapete dela ali. Mas não é a primeira vez que puxou o tapete dela. Ela deveria ter Exato, que é isso que eu aprendido. falei. Mas não aconteceu pior com o Paulo Guedes. Com o Paulo Não. Guedes foi pior. Não, porque os governistas estavam defendendo ele. Tudo bem, mas bateram de forma muito mais agressiva. Esse lado você tem razão. Só que quem bateu, bateu muito mais agressivo. Inclusive com o cara que foi o primeiro-ministro da educação. Eu acho que pior foi com a... O único que eu vi pior foi com a Nise Yamaguchi. Sim. Mas onde ela errou pra mim? Que até eu vi você... Não lembro exatamente com quem que você tava falando, que eu vi você defendendo. Né? Onde ela errou? Eu não estava defendendo. Eu estava só dizendo que eu não Sim. gosto de cafajestagem e baixaria. Ah, perdão. Então me expressei mal. Perdão. Eu Mas, não por tava, eu tô exemplo- falando de ideias e de princípios, não de pessoas. Sim. Qualquer um naquela situação Sim. tem um peso o erro de você reagir mal Sim. a uma traição, a um ataque coletivo, a cafajestagem, baixaria, isso tem um preço. Sim. É certo? Não é certo. Sim. Mas isso aqui é muito mais errado. Entendi. Mas é que assim, tem umas frases que são meio que aceitas mundialmente como verdade, e eu não gosto. Por exemplo, todo mundo merece respeito. Não. Tem um cara lá que ele é um violentador sexual de criança. Ele não merece respeito. Ele não merece, eu não vou respeitar essa pessoa. Mas o respeito é que, assim, você tá falando de ter respeito. E as pessoas confundem você intimamente ter respeito pelo que o Sim. outro representa com agir de forma Desrespeitosa. desrespeitosa, entende? Entendi. Tem uma confusão grande das pessoas. Depende do local, eu vou agir de forma desrespeitosa. Ali tem uma liturgia que precisa ser seguida, só que o seguinte, o que, pra mim, ela errou, tá? Absurdamente. Porque ela tá ali como ministra. Pra mim, ela não merece respeito, porque toda vez que ela é ministra do meio ambiente, bate recorde de queimada e desmatamento na Amazonas. Se ela tivesse preocupada... Mas aí volto a falar do princípio cristão. Sim. Respeito a todos é devido. Você Sim. pode não respeitar o trabalho. Sim, o trabalho, Não não a pessoa. respeitar a atitude. Sim, E isso é uma coisa que parece bobagem, mas não é. sim, Se a gente pensar bem sobre isso, você pode não respeitar este resultado, não respeitar este trabalho. sim. Mas quando você fala eu não respeito a pessoa, eu como cristã vejo que você está definindo quem você pode respeitar ou não, entende? Não, mas esquece a pessoa, vamos pensar a ministra do Mas meio não ambiente. é a ministra, é o trabalho, não é a... Sim, mas o trabalho dela, se ela tivesse realmente preocupação com o meio ambiente, ela pedia as contas e ia embora. Porque ela já se mostrou incompetente. Toda vez ela é extremamente incompetente. E aí, o que ela não pode usar? Quando alguém mostra que o trabalho dela foi ruim, e foi, e ela fala, você tem que respeitar a mulher. Não, você não é mulher ali. Você é a ministra. Eu Se você entendo que puxa isso essa irrita e que os argumentos foram ruins da É porque defesa você dela. puxa... Eu falei isso uma Isso. vez, eu falei isso uma vez, eu não sei, os alunos gostavam muito de falar comigo, assim, sobre vários assuntos que eles tinham dúvida. E uma vez uma aluna veio falar comigo que ela tava com TPM, que não sei o quê, e o chefe falou alto com ela, que tá errado, né? Tá errado, mas tudo bem. Aí ela falou que chegou, depois respirou e chegou pro chefe, porque você não tem que falar assim comigo? E ela falou, primeiro que eu sou mulher. Ela falou, aí você já errou. Porque você tá ganhando menos que os outros?
Estão te passando menos trabalho do que os outros? Você não tá sendo tratado igual e ganha o mesmo salário? Então você ser mulher não é argumento, porque lá você é profissional. Né? Claro que a gente sempre trata diferente, homens e mulheres. Mas quando ela usou pra mim o argumento, não, porque você tá desrespeitando a mulher, pra mim ela perdeu. Ela, assim, a questão é, ali não é uma disputa de quem ganha e quem perde. Era pra discutir uma estrada e nós não sabemos até agora qual era o problema da estrada e o que aconteceu. Exatamente. Então, quem ganhou e perdeu? A Marina ganhou, eles ganharam, porque ela amalgamou militância, Sim, os caras ganharam. A estrada continua sendo o problema, sim, que eterniza a necessidade deles, e nós não sabemos, nós perdemos. sim, concordo. Nós perdemos, nós não sabemos nem qual é o problema da estrada. Estavam me falando que parece que são 20 quilômetros só para asfaltar. Nossa. Entende? Ridículo de você fazer, Nós não sim. ficamos sabendo e ficou essa briga. Por que que ela lança essa carta? Porque ela foi falar para a militância dela quando ela viu que ela foi traída. Mas concorda que é um erro. Você não pode usar Eu essa concordo carta. que é destempero e que Sim. os argumentos são ruins. Sim. Isso sim. O que não torna lícito cafajeste. Lícito é, porque tem gente que gosta de cafajeste. E tá ok, gosta de um cara que chega e fala, eu não te... fulana não se dá o respeito. Por que que é cafajeste isso? Porque quem tem fibra moral, respeita e ponto. Na minha casa, a partir dos 8 anos, ele já sabe que ele tem que respeitar todo mundo. Sim. Não me importa o que o outro faz. O meu prumo não vai sair dali. E tem que ter essa fibra moral e ponto. E não ceder à provocação. Sim. Ali, o que que a gente viu? Um senador que foi trair ela de uma maneira que ele foi provocando. E aí, assim, quando o do governo puxou o tapete dela, os da oposição chegaram lá e falaram, pô, vou fazer minha live. Sim. E quem é trouxa achou que eles estavam confrontando a ministra. Eles jogaram fora todas as chances que tinham de bandeja de dizer que ela estava sendo incompetente ali. Sim, perfeito. E por que que jogaram fora? Tem razão. Porque o eleitor não é prioridade, o Brasil não é prioridade. Dar o show e conseguir acostumar as pessoas à baixaria, cafajestagem e pilantragem Sim. é a prioridade deles. Eu vou te fazer uma pergunta absolutamente retórica, porque eu sei que você sabe, tá? Hum. Né? Mas você sabe que tem gente, inclusive, dando curso para político, que o que importa não é a política, é aparecer para o público, é fazer show. Sim. Tem gente dando curso disso para político. Tem por quê? Mas isso é o quê? Isso é danoso, uma- isso é absolutamente danoso para a Eu sociedade. acho absurdo, eu não faço isso. E considero que isso explora uma questão de distorção moral do povo. Concordo. O governante é o reflexo do povo. Então, assim, eu vi aquela cena ali. Eu falei, a pessoa não percebe que o povo perdeu e os políticos ganharam? Sim. E que eles armaram esse show justamente para isso, porque aí ele fica devendo a solução da estrada para aquele povo mais 8 anos. Perfeito. Se a Marina for lá de novo, vai ser showzinho de novo dos caras. Pra quê? Pra não ter que resolver a estrada. Só que assim, eu trabalhei com isso, eu sei como funciona. Ele não tem solução pra dar, porque o cara que asfalta de um não é amigo do cara que asfalta do outro. E eles saem prometendo a mesma coisa pra 10 pessoas, né? Sim. Esse contrato vai ser seu, esse lugar vai ser seu. Ele promete pra 10 pessoas, aí ele não tem como entregar. Se ele entregar pra um, ele descontenta 9. Então o que que ele faz? Ele não entrega nada pra ninguém. Arruma um show. O povo cai. Problema do povo. É porque eu acho que alguns argumentos viraram gatilhos emocionais. Sim. Quando ela fala eu sou mulher, ela ativa o emocional em quem tá analisando. E nenhuma análise com emocional você sai ganhando. É que isso pra mim não pode ser argumento de defesa, né? Você tá ali como profissional, o teu gênero não me importa. Eu não voto num gênero, né? No caso, Sim, ela mas foi eleita. mas do tipo, eu não respeito você, também não é argumento. Ali tem várias coisas que não são argumentos, são jogos de Eu cena. concordo com você, eu até brinco quando eu leio a Bíblia e tal, não sei o que, eu brinco e falo assim, Cristo, o senhor está certo, mas você não facilitou a minha vida, entendeu? Porque ele não facilitou mesmo a nossa vida. Você ser cristão é muito difícil, Sim. né? Então você fala, pô, tem que respeitar, o cara é um abusador sexual. Tá certo, mas eu vou espancar ele até a morte, se eu puder. E vou mesmo, e vou dormir, vou deitar assim a cabecinha no travesseiro e vou dormir igual um anjo, se eu fizer isso. Eu tô errado? Diante do que tô, mas Jesus não facilitou a minha vida. Ele não fez a Sim. vida ser fácil, entendeu? Eu sei que eu tô errado,
Entendeu? Mas é difícil, você seguir os Mas passos. assim, uma coisa também, você tá falando aqui, você, não é que você é o errado, porque você não faz efetivamente essas coisas. Por falta de oportunidade. Você, Se eu- mas assim, você podia sair e virar um justiceiro por aí, se você quisesse. Você é um Sim. cara grande, você tem estudo, você tem posse, você conhece gente. Sim, Você podia fazer. sim. O que acontece é que você não faz, você entretém essa fantasia. Igual que você falou da mulher com o Isso. bandido. Você entretém essa fantasia, porque pensar que você faria cessar esse mal te conforta o coração. Você é boa nisso, viu, É Marilene? só isso. Você não é o cara que vai agir igual a ele. Porque para você ter essa fantasia de que você cessa isso te basta. Você compreende a diferença entre você e alguém que age igual? Você é melhor que a maioria dos psicólogos que eu já falei. Ah, te catar! Essa foi muito boa. Mas isso é verdade. Não, eu concordo, Porque, você tá assim, certa. essa coisa que você fala como cristão, por exemplo, o desejo que você tem. Tem várias situações que, assim, o que eu queria era afogar a pessoa numa pia rasa. Pra ficar só segura. Mas eu não vou fazer isso. Nunca eu vou fazer isso. Tem situações em que eu tinha vontade mesmo de me vingar. Situação, por exemplo, de bate-boca. Eu não vou perder a minha temperança e o meu domínio próprio com ninguém. Ponto. E isso me custa. Eu não imagino eu enfiando o dedo na cara da pessoa. Claro que eu imagino. Mas você compreende que tem uma diferença entre... Esses sentimentos estão dentro da gente. Eles são humanos. Você não pode reprimir o sentimento. O que você pode escolher é o que você vai fazer ou não. Reprimir a ação. Então, isso que você fala, até quando você verbaliza, eu, se pudesse, faria isso. Você quer o quê? Pensar em cessar o mal e verbalizar. Olha, eu queria muito que cessasse o mal. Mas o que você quer é cessar o mal. A sua fantasia não é bater no cara. Sim, claro. Aliás, não quero bater em ninguém, pelo amor de Sim, Deus. a sua... Eu não estou dizendo nem fantasia, mas a sua utopia é ter uma participação em cessar um mal. Isso é diferente de ter fantasia de bater em alguém, entende? E eu acho que as pessoas às vezes não fazem essa distinção quando elas veem alguém que efetivamente bateu. Entendi. Ela vê o cara que bateu, ela fala, eu sou igual aquele cara, eu sinto aquilo também. Não, você não sente aquilo. Ele bateu porque ele gosta de bater. Você entretém uma fantasia de que se fosse preciso fazer algo horrível para cessar um mal, eu faria, mas eu poria fim. Sim. Só que aquele cara pode não ser igual a você. Ele pode estar lá só porque ele já queria bater. Eu fiquei impressionado que você é muito boa na compreensão do pensamento humano. Que isso? É verdade, eu gostei. Essa aí achei Não, excelente. eu tento muito entender, porque assim, esse trabalho que eu faço, de pegar uma coisa, como eu fiz na erradicação da polio em Angola, que é uma coisa científica, estudada num ambiente frio. E todas as coisas, isso da internet, o que seu filho está fazendo na internet? É emocional. Eu preciso saber em que estado mental a pessoa está. O meu público, tudo que eu devo é ao meu público. Quais são os valores dele? Como é que esse público pensa? Então, eu converso com a pessoa para entender em que estado ela está e dar a informação que ela precisa para agir. Eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros é gente de bom coração. Sim. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.